no marketing, a IA vai mudar do ponto de vista operacional. Então, apareceu lá que, se eu não me engano, 88% dos CMOs dizem que vai fazer mudanças profundas na maneira como o marketing trabalha, mas você tem menos de 20% dizendo que tem ideia de fato, como se adaptar a isso. Então, o que se tem, assim, a única conclusão chave que se chegou por enquanto é que a estrutura operacional do marketing vai mudar. Então, as pessoas vão mexer em organograma de equipe, vão mexer em contratação de funcionário. Aquele processo clássico de agência, às vezes ele começa a ficar muito inchado por uma estrutura de IA. A gente estava falando sobre isso, né? Que você fez adaptações e é necessário, assim. Se você for ter realmente o mesmo esquema que você tinha 2 anos atrás, você vai ficar para trás na velocidade de produção das coisas. Então, se tem essa consciência que sim, tipo, a estrutura operacional do marketing não tem como não mudar. Boas-vindas a mais um episódio do Game Changers, um podcast que traz referências de marketing, branding, design, comunicação, grandes profissionais que constroem o mercado, que geram influência real. Não é influenciador de rede social com muitos seguidores, é gente que sabe pensar. E no episódio de hoje, a gente está recebendo um cara que eu tive a oportunidade de conversar com um pouco mais de profundidade num evento 1 ano e meio atrás, né? Sim. E por intermédio de uma aluna em comum e de uma amiga, né? A Isabelle Pena, hoje trabalha na Bosch. Ano passado teve uma situação incomum, ela celebrou o casamento de um amigo nosso, um designer, Daniel Furtado. E a Beli foi cliente minha, estava sentada lá no evento junto com o Thiago, sentamos na mesa, começamos a trocar ideia, o santo bateu, e dali a gente foi aprofundando cada vez mais. Thiago é um desses muitos profissionais de marketing que constrói o mercado, conversa com todo mundo conhece ele, mas não é um cara com 1 milhão de seguidores, é um cara com 1 milhão de ideias, que é o mais importante. Ele é criador de uma das melhores newsletters de marketing do Brasil, que é o Marketing 15, ou M15 para muita gente, e o único representante na América Latina da RIS, agência do All RIS, criador do conceito de posicionamento, que é uma agência global, mais de 30 anos de mercado, enfim. Ele vai se apresentar mais em detalhes. E o papo de hoje é a gente falar sobre os impactos no mercado de marketing, o que está acontecendo na nossa área, quais são as tendências para o futuro e como é que você usa isso do ponto de vista pragmático. Um dos grandes pontos ali do Marketing 15 é trazer mudanças, novidades, tecnologias, visões, cases que você pode levar para o dia a dia. Não é só aquela coisa, isso é uma tendência que um dia vai pegar. Não, é o que está acontecendo no mercado agora e que muda o próximo semestre, o próximo ano, que gera impacto real. Então, seja muito bem-vindo ao Game Changers. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, seguir o m15.com.br também, quem não me conhece, e aproveitem bastante esse papo. Sinta-se à vontade para falar sobre tudo que você quiser, falar mal de pessoas, falar bem de pessoas, falar mal de conceitos, bem de conceitos. Cara, falando em falar mal de pessoas, o Sebastiani falou que estava falando mal do meu antigo chefe aqui também, né? Você tem a chance de revidar aqui. Tem a chance de revidar. Sim. Mal não, ele trouxe um ponto de vista ali, né, sobre como o conceito foi criado lá na época e que agora, 30, 40 anos depois, o mundo mudou. Né? E o conceito precisa ser atualizado. Quem está olhando para a forma como olhava lá na época, mas assim, tem um fundamento ali. Foi uma crítica construtiva. Boa. E, Thiago, para começar assim, apresente-se também da forma que você quiser, mas aquecendo os motores, as atualizações sempre trouxeram para a gente ansiedade, né? Então a gente sempre quer se atualizar, quer saber o que há de melhor para poder aplicar o nosso trabalho de alguma forma. Então eu, por exemplo, o Xará também sempre fomos aos fundamentos, e quando surge um hype, uma novidade, a gente traz para nossa prática e vai aplicando isso na medida que for bom para nós. Só que nessa última atualização aí veio uma ansiedade assim com força meteórica, né, que é a inteligência artificial. E até você que lida com tendências hoje, esse é seu trabalho integral praticamente, como que você separa essas coisas, né? Como que você libera um pouco dessa ansiedade nas pessoas e entende que tudo também vai ter seu lugar, tudo tem sua prática no final, leva seu tempo, enfim, tendências versus o que você precisa se atualizar e o que realmente você precisa prestar atenção, senão a onda vai passar e te comer. Cara, boa.
Eu vou deixar para me apresentar mais para frente, mas eu já vou puxar um gancho. Eu tenho uma formação bem peculiar, assim. Eu comecei sendo formado em artes plásticas, porque eu trabalhei começando com criação mesmo. E depois eu fui fazer estratégia política na Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra. E lá dentro eu fiz uma extensão em inteligência, né? E aí, dentro do sistema de inteligência militar mesmo, você tem um sistema de classificação, né? Porque você tem as agências de inteligência e aí você tem uma fonte absurda de dados. E aí o que você faz, né, com esses dados? Você vai classificar a capacidade da origem daquela fonte, tipo, quão forte é aquilo, e o poder de impacto também que aquela notícia tem dentro da sua estratégia. E aí você cria meio que uma matriz nisso, né? Então, acho que respondendo direto a pergunta em relação à ansiedade e talvez por que meu trabalho de curadoria seja bom, que nem você estava falando, tem muito a ver com isso, assim. Cara, relatório de verdade, todas as semanas, eu leio uns 10 relatórios que saem. Tipo, de tendência, de novidade, tem muita coisa. Artigo acadêmico também, tipo, são uns 5 por semana de marketing que saem. Fora as notícias, né? Que aí as notícias são tipo umas, sei lá, 50 por semana. Então, é humanamente impossível você estar ocupando um cargo e você acompanhar tudo isso, né? E segundo, você escolher o que de fato você segue ou não. Agora, se tem alguém parado, tipo, olhando para esse conjunto todo e classificando isso, você começa a ter alguns pontos muito em comum. Um relatório fala, outro relatório fala. Aí você tem outras fontes de informação que não é relatório, né? Porque o que está no relatório já é quase antigo ali. Então você começa a falar com os CMOs nos eventos, que nem a gente estava falando. Você começa a fazer coquetéis ali, fazer essas conversas. E você vai pegando outras informações, que aí são de fontes prioritárias, que a princípio não são fontes com interesse, né? Então o valor daquela fonte é maior e também, vamos dizer, o impacto provavelmente é maior, né? Então, falando sobre essa questão de tendências, a gente teve até a IMWeb agora, né, no SXSW, que fez o funeral das tendências. Acho que vocês chegaram a ver, que ela chamou a banda. Achei genial, devia ter feito isso. Queria ter roubado É essa uma ideia que eu queria né? ter tido, né? Ter tido. Então eu nem chamo de tendências, assim, né? Ela chamou de convergências na ideia de, tipo, pô, tem coisas que vão acontecer e você não tem como fugir daquilo, e você tem que se adaptar. A gente pode falar sobre algumas convergências de marketing, inclusive, né? Ou então, eu gosto de chamar de ondas, assim. Cara, começa a formar uma onda, você pode deixar ela passar do seu lado, você pode escolher surfar nela, né, e ganhar velocidade, e dependendo do tamanho da onda, pode ser que você leve um capote ainda, né? Acho que tem essas 3 características, assim. Então, acho que o meu trabalho ele é muito mais relacionado a encontrar quais são essas ondas acontecendo. E aí você falou de IA, né, cara? IA é uma onda que, se você não se adequar, você leva um capote. A real é essa, tipo, é revolução, é disruptivo, é revolucionário, realmente. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Então, tipo, quer dizer, pode ser uma escolha se você for escolher morar na montanha, escutar disco de vinil e fazer seu trabalho manualmente, pô, beleza, dá pra fazer, né? Mas se você quiser competitividade, mesmo sendo uma escolha, você vai ter que escolher baseado naquela onda. Você não vai poder ignorar ela. Então acho que essa é a moral da história, assim. Você acha que ela mexe com até os fundamentos de como funciona o mercado, de como funciona o trabalho, de como funcionam as estruturas? Boa pergunta. Saiu, não sei quando que isso vai ao ar, mas saiu semana passada, tá na semana 12 lá do M15, se eu não me engano, 12 ou 11 esse relatório. É um relatório perguntando para os CMOs como que eles encaram. Então, teve um estudo no Brasil, teve um estudo também no global, não foi nos Estados Unidos, foi para uma empresa americana, mas foi global, falando que sim, tipo, por exemplo, no marketing, a IA vai mudar do ponto de vista operacional. Então, apareceu lá que, se eu não me engano, 88% dos CMOs dizem que vai fazer mudanças profundas na maneira como o marketing trabalha, mas você tem menos de 20% dizendo que tem ideia de fato, como se adaptar a isso. Então, o que se tem, assim, a única conclusão-chave que se chegou por enquanto é que a estrutura operacional do marketing vai mudar. Então, as pessoas vão mexer no organograma de equipe, vão mexer em contratação de funcionário. Aquele processo clássico de agência,
às vezes ele começa a ficar muito inchado por uma estrutura de IA. A gente estava falando sobre isso, né? Que você fez adaptações e é necessário, assim. Se você for ter realmente o mesmo esquema que você tinha 2 anos atrás, você vai ficar para trás na velocidade de produção das coisas. Então, se tem essa consciência que sim, tipo, a estrutura operacional do marketing não tem como não mudar, né? Mas aí existe uma discussão. Por exemplo, a Gartner, que fez esse relatório, defende que os CMOs, eles não estão se atualizando e os CMOs dizem que eles não precisam se atualizar. E aí eu vou concordar com eles. Porque eu acho que o trabalho de direcionamento, ele impacta pouco essa evolução de IA. Vai mudar se você vai contratar um humano ou se você vai contratar um agente de IA, mas na prática é mais ou menos a mesma coisa ali, né? Assim, então... Tem um ponto que essa semana, só para dar uma referência temporal, a gente está gravando na última semana de março de 2026. Essa semana vai acontecer o CMO Summit. E eu vou estar coordenando um papel, uma rodada ali, um bate-papo sobre o tal do GEO, né? A otimização de conteúdo para inteligência artificial. E as perguntas que vieram no roteiro, elas estão enviesadas com uma linha de pensamento antiga, da IA gerar tráfego. A IA não gera tráfego, ela gera decisão. E aí onde eu vejo, e é o tema do meu próximo livro, é exatamente isso. O que é que muda no comportamento do consumidor? O que é que muda no fluxo de como as pessoas tomam decisão? Porque muita gente de marketing está olhando para o operacional. Sim. Como é que eu reduzo o custo e boto um agente para fazer o trabalho de social media? Como é que eu boto uma IA para fazer o atendimento do cliente? Como é que eu reduzo o custo? Até o que a gente falou na última gravação aqui anterior. Nem tudo precisa ser otimizado. Algumas coisas demandam um tempo natural de análise, de maturação, e se você otimiza tudo, você tira essa capacidade analítica, que é o que faz a diferença, é o que você estava falando no cargo de um diretor. Ele precisa dar direção. Então ele tem que ter uma capacidade de análise maior do que a capacidade de reação ao operacional ali. Para mim é um dos pontos assim, nevrálgicos que vai doer muito nas empresas, que vai ser mudar a operação sem entender que o consumidor mudou. Essa é outra visão também, né? Quando você pergunta lá para os CMOs o que mais vai mudar, ou que eles estão mais animados em mudar, é essa possibilidade, né? De mudar toda a lógica da jornada de consumo. Né? Porque eu falei, ano passado eu comprei um computador, que eu entrei no ChatGPT e eu falei, pô, eu trabalho com isso, assim, assado, encontre o melhor computador para mim. Ele mandou 3 ofertas, ainda não tinha integração com cartão de crédito, se tivesse eu já tinha falado lá, comprar, e tinha sido esse processo. Ele fez um consultivo ali. Na verdade ele fez toda a jornada de compra para mim, né? Eu descobri o produto por ele escolheu o produto por mim e ele escolheu aonde eu ia comprar com um preço mais baixo. Então, existe essa aposta. Essa aposta eu falei lá em 2018 no meio mensagem, tá lá o artigo até hoje, fui super xingado, porque na época não existia nem inteligência artificial, né? Mas eu falei na época que estava começando o Siri e essas coisas. Eu falei, cara, precisa considerar essa realidade. Que daqui a pouco, talvez, a gente não seja tráfego. Né? Se for de tráfego é consenso que não tem tanta relevância mais em questão de KPI. Ainda é o principal indicador, mas ele já não é o indicador que resolve o problema. Exato. É a lei de Goodhart, né? Quando uma meta se torna... Aliás, quando um indicador se torna uma meta, ele passa a ser um indicador ruim. Sim. Então tem essa expectativa de mudança de comportamento de consumo que impacta muitas pessoas, mas eu também acho que a gente tem que olhar com o pé atrás algumas coisas. Por exemplo, na semana passada, nos Estados Unidos, a Amazon conseguiu bloquear agentes externos de fazerem pesquisa e compra dentro da Amazon. E ela quer que só o agente dela faça Ela quer que só o agente dela faça isso. Né? Então começa já a ter essa guerra de robôs. Os GPTs da vida já entraram, em pesquisa pré-compra, assim, chutando a porta. Mas eles ainda estão com 15% no volume total das coisas. Então também não adianta você achar que você precisa parar de fazer tudo que você fazia antes só para postar e tentar hackear ali no GPT. Então eu acho que a IA tem essas duas mudanças, né? Você perguntou, acho que ela tem a mudança do ponto de vista operacional, que ela é clara, que ela vai acontecer. E eu acho que ela valoriza mais a capacidade de direção, porque hoje qualquer um consegue fazer 3.000 posts por dia
via cloud, assim, qualquer coisa, então tem que pensar o que fazer. E aí acho que ela vai mudar o comportamento de consumo, sim, mas eu acho que não é tão rápido, às vezes, quanto o pessoal tá apostando ou se propondo por uma série de coisas. Esse é um que a grande gente ponto, vê. né? O comportamento ele muda mais lentamente do que a tecnologia. E aí é a leitura errada de como a coisa acontece. As pessoas, principalmente em marketing, porque é a área que eu atuo, talvez em outras áreas também seja, substituem uma coisa pela outra. Ah, então o Google acabou e agora é tudo IA. Sem entender que é um ecossistema de coisas, né? Que essas coisas se complementam. Elas não substituem uma a outra. E aí por isso que eu gosto tanto do trabalho do M15, essa leitura mais refinada de, cara, isso aqui vai complementar aquilo, que vai se conectar com aquilo, e uma coisa não mata a anterior, né? Exato. Aquele conceito do Collins é fofoca de bastidores, tá? A gente faz parte de um grupo que tem ali alguns pensadores de marketing muito legais. O Yokota tá lá, Philip Collins, que a gente já entrevistou aqui, tá lá, Thiago tá lá, eu não sei porque eu tô lá também. E aí o Felipe fala muito desse conceito, né, dos coveiros do marketing. Para fazer uma coisa ser exaltada como tendência, tem que matar a anterior. E as coisas não morrem. Eu dou muito exemplo em aula de quando você faz a sua lista de músicas, né, a sua playlist. Nos anos 80, quem já era vivo, Xará não é o caso, a gente fazia com fita cassete. Você ficava esperando sua música tocar na rádio, torcer para o narrador não falar em cima, você pegar lá e gravar a música e fazer sua playlist. Aí veio o CD, e aí gravador de CD. Então você conseguia gravar do CD para fita cassete e depois no próprio CD. Depois evoluiu para o pendrive e aí você plugava no carro sua playlist. Aí veio a nuvem e hoje você faz no Spotify, faz no YouTube. O comportamento é literalmente o mesmo. De ouvir as músicas mais populares, afinal estava tocando na rádio, hoje toca lá nas 100 piores do Spotify. Eu pessoalmente, assim, pro meu gosto, não funciona. Eu nunca consigo achar uma música boa no meio das top 100 lá. Falo, ou o meu gosto é muito distorcido, ou o gosto das pessoas é muito ruim. Cara, Mas a tecnologia mudou várias vezes nesse caminho. Mas o comportamento não mudou. esses dias eu estava passeando no antiquário, aí eu achei um iPod. Que na minha época de vida ainda era a grande revolução, né? Hoje já tá no antiquário. Então, Foi rápido, hein? Bem ou mal, rápido. o iPhone é de 2007, o iPod é do quê? 2001, 2002, acho que é por ali. Independente virou obsoleto, né? Assim, virou vinil. Tipo, tem gente que usa ainda. Hoje eu vi uma notícia dessa esses dias, que a Apple estava relançando ou colocando no mercado uma versão que parece mais analógica dele, pelo efeito retrô. É nichado, mas assustador, que já é retrô, né? É que nem o LP. Tem muita gente que prefere escutar vinil pela qualidade, por isso, por aquilo e tal. Pelo conceito. Vira um fetiche retrô, né? Uma coisa que você pelo gosto. E o iPod... No marketing, assim, se a gente for fazer análise, né? A gente falou das convergências. Cara, uma convergência no marketing hoje, e que também foi um período curto, assim, é a questão da atribuição, né? Que a gente falou do tráfego. Então, o custo por clique, ou você pagar por clique, surgiu nos anos 2000, mais ou menos, com o Google, eu acho. Com o Google isso escalou, né? O Google pirateou a ferramenta. Essa ferramenta foi criada antes por um cara chamado Bill Gross, que ele achou uma solução de monetização de cliques de busca. Ele mostrou a solução para o Google não comprou, foi lá e pirateou. Quando o Google abriu o capital em 2004, ele venceu o processo, recebeu uma indenização na época de 300 milhões de dólares, e ele criou um grande fundo, esse fundo existe até hoje, acelerou várias grandes empresas a partir disso. Mas o custo por clique, eu acho que a primeira empresa que escalou isso foi o Yahoo, o Yahoo.com, que aí você comprava clique dentro do portal e da busca do Yahoo. Mas aí rolou isso, né? Acho que 20 anos mais ou menos, que, cara, tudo era custo de performance por clique. Qualquer coisa que você comparava era isso, né? E aí as empresas começaram a perceber, há uns 3 anos atrás, o TikTok acho que começou com essa campanha, de assim, não, pô, não mede só pelo clique não, porque a pessoa às vezes vê o anúncio no TikTok e depois compra na loja, né? E valeu do mesmo jeito. Então acho que uma das grandes convergências é essa, assim, o pessoal tá voltando a mensurar, não por clique direto, não por tráfego, mas por modelos que eram da década de 80, né? Que é marketing mix modeling, modelagem estatística, outras coisas.
Então, acho que essa é uma das grandes convergências também. E você vê, foi 20 anos ali que o marketing viveu nessa era da performance. Atribuindo só o canal que converteu ali a oportunidade, né? Você é um bom defensor disso por conta de eventos, né? Que a pessoa fica medindo o ROI de evento ou ROI de qualquer outra coisa que é possivelmente de marca e lida com a atribuição final porque é o CAC mais de curto prazo, né? É o câncer do last click. É você atribuir tudo ao último evento que aconteceu. Então, você patrocina evento, você faz podcast, você tem newsletter, você tem loja física, mas aí o cliente vai lá e busca pela marca, clica num anúncio do Google Ads da marca e converte. Google E Ads é aí genial. o CMO vai lá, tira o relatório, a agência, logicamente, proveu o relatório puxando, né, a sardinha para o prato dela, apresenta para o CFO olha, por que a gente não investe mais em Google Ads, já que ele converte mais? Não, peraí, teve toda a construção de marketing depois. E é isso é um vício e uma doença na área de marketing hoje. E vários modelos, eu falei disso na abertura do Analytics Summit no ano passado, o próprio modelo é viciado, ele é concebido para ser viciado. Então o pessoal fala, o GA4 já traz um modelo de atribuição mais maduro. O GA4 é do Google. Ele vai trazer mais atribuição para o Google. Ele não é um modelo isonômico, né? Não é confiável. E você tá falando de regredir, né, para um mix, etc. E outra coisa que tá voltando bastante é saída das métricas e voltando para a autenticidade de marca, né? Então essa profundidade de autenticidade de marca, você realmente se diferenciar de um contexto publicitário, até para quem faz, eu sou muito do mundo de gestão de tráfego pago aí, que nem era tráfego pago, a mídia paga é a melhor maneira de falar, mas as pessoas estão dando muito mais valor ao criativo, muito mais valor à autenticidade, a realmente a personalidade, a publicidade que estava sendo matada, né, para poder fazer a matemática do marketing, e agora isso vem voltando também, né, então é um ciclo aí, não sei se você tem alguma onda ou convergência que vai levando para esse lado também. Cara, você vê no Brasil, na verdade, a América Latina, há 2 anos atrás, era a área que mais apostava em branding. Hoje já tá bem madura, assim, né? Hoje você vê, por exemplo, os novos profissionais de marketing, todo mundo sabe fazer manifesto de marca, tipo, todo aquele pacotinho, né? Aí esse ano parece que chegou na Europa. Aí agora esse ano os CMOs europeus estão voltando a valorizar o branding também. E tenho minhas ressalvas, assim. Eu acho que também não dá para ser um ciclo vicioso, sabe? De tipo, primeiro você foca 100% em performance. Ah, não era isso. Aí você volta e... Mas é a própria natureza humana, né? A gente não consegue viver no ponto de equilíbrio, é sempre em extremos. Então, ou é uma coisa, ou é outra coisa. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ficar no meio. Né? Porque é o que chama atenção, né? É o que dá hype, é o que faz as pessoas interagirem na rede social, é o extremo. Nunca é o meio termo. Eu sei que você tem uma questão aí também, que eu vi uma publicação sua sobre essa questão de engajamento das redes sociais, né? Que você até estava comentando aqui nos bastidores que tem muita gente que lê a newsletter, que consome a newsletter, mas não dá o like, não dá o engajamento, não aparece, né? É um fantasma ali consumindo aquilo, né? Essa tendência, é uma tendência para as redes sociais terem menos engajamento? Como que você vê? Cara, boa. No ano passado, a gente soltou um relatório com o Kiso chamado Pós-Social. Que a gente fez uma análise bem profunda sobre isso, assim, inclusive com soluções de caminhos para você trabalhar isso. Mas pós-social por quê? Justamente porque as redes sociais começaram como redes sociais, onde era usado para você interagir, né? E depois elas deixaram de ser redes sociais para virar mídias sociais, onde você consome o conteúdo, mas não necessariamente interage. Né? Dentro das mídias sociais, você começa a ter uma divisão, inclusive, de alguns tipos de mídias. Eu acho que, assim, inclusive as plataformas, elas não se encontraram todas nisso. Mas primeiro a gente tem as algorítmicas, que é, cara, eu confio no feed. Então eu acesso lá o meu LinkedIn, tipo, eu vou rolando o feed e ele vai me mandando as coisas que ele acha que ele vai gostar. Quem começou com isso foi o TikTok, que foi uma revolução. Né? Tipo, não sigo ninguém. Tudo bem. Vai rolando aqui esse scroll, a gente vai vendo o que você gosta e vai te entregando o conteúdo. Tá? E foi uma revolução principalmente para pequenas empresas, porque você não precisava ter verba inicial para você garantir que seu conteúdo fosse entregue. Você podia começar uma marca do zero, você ser uma pessoa no fundo da sua casa, e muitas vezes você ia ter a mesma entrega inicial do que qualquer outra marca.
com reputação e tudo mais. Uma mídia social não dependia de conexão, né? Não depende de conexão. Não depende de conexão. Então, ela é simplesmente mídia e ela vai... Essa é a algorítmica, né? Depois disso, a gente tem as de comunidade, que o que vale é realmente a interação das pessoas. Então, acho que o principal hoje que tem é o Reddit, né? Que mais cresceu, que todo mundo é anônimo lá, você não pode postar nada... Quer dizer, você até pode, mas ninguém posta nada na sua página, e você só escolhe os temas de interesse e vai interagindo com as pessoas. Então, o que vale é a comunidade, né, daquele modelo. E depois você tem aí as autorais, que é, por exemplo, o Substack, onde não, pô, eu quero seguir tal pessoa porque eu gosto do que ela escreve, e aí você tem uma entrega de conteúdo mais profundo. Então, as mídias, elas passaram, né, por essa mudança, e a tendência, eu acho, é que elas se encaixem mais em um ou outro caminho. Né? Que você ou vai mais pro lado da comunidade, ou você vai mais pro lado do algoritmo, ou o lado autoral. Todas elas meio que têm todas essas opções hoje, né? Mas eu acho que para a gente começar a posicionar, daí falando de posicionamento de marca, né? Cada uma delas, a tendência é que elas vão indo mais para um caminho, e aí acho que elas têm que se encontrar. Né? E aí, por exemplo, se for para um caminho de comunidade, o engajamento faz muito sentido. Né? Para você falar só de consumo de conteúdo, eu estava falando isso, são 16 mil pessoas que seguem o M15 hoje e leem lá as notícias. Muita gente que eu conheço fala, eu te sigo, e eu acompanho seus conteúdos. A pessoa nunca me seguiu no LinkedIn, nunca deu um like, nunca comentou, nunca fez nada. E aí no B2B, né, o LinkedIn tem estudos disso, que eles chamam de decisores silenciosos. Já aconteceu comigo também. Às vezes um diretor pede para o gerente entrar em contato, porque o diretor segue a sua news, e você nem sabe quem é o cara, e você nunca vai falar com ele, e vendas nunca vai falar com ele, e ninguém vai falar com o cara, só que ele consumiu aquele conteúdo e partiu dali, né? Então, eu acho que tem os três possíveis caminhos. Mas você vê, acho que essa notícia que você comentou, que caiu o engajamento em todas as mídias sociais, o TikTok está disparado na frente, acho que ele tem 35% de engajamento, aí começou a cair no último trimestre. O pessoal acha, a gente estava discutindo O legal do M15 é que ele começou a virar meio que um think tank, assim. A gente começou a discutir com pessoas e trazer pessoas, né? E aí eu não lembro quem disse agora, mas que provavelmente por conta do TikTok Shop, que ele tá virando mais um canal de vendas agora, um marketplace, do que uma mídia social. Isso fez o engajamento cair. E eu achava que era besteira, até eu estar no supermercado, eu moro numa cidade de 15 mil habitantes, e eu escutar uma caixa do supermercado falando com a outra. Eu tô comprando tudo no TikTok Shop, que é muito mais barato. Que loucura, cara. Eu falei, tá rolando esse movimento mesmo. Uhum. Quando a gente vê, tem um outro dado que a gente trouxe dos canais de pesquisa pré-compra que mais cresceram nos últimos anos. Então, os GPTs da vida é muito recente ainda, não tem essa análise histórica. Mas os 3 que mais cresceram foram Marketplace. Aí dos Marketplace a gente tem o TikTok, como pesquisa pré-compra, e depois a gente tem loja física. Olha que loucura, né? Então, aí vai o que o Rei estava falando. A gente tem essa mania de seguir as modas, né? Então a gente vai seguindo o que está na moda, o que está na tendência, e esquece que o resto existe. Aí o que acontece? Eu vi, por exemplo, a publicidade, a confiança em publicidade está crescendo. Então, eu vou falar isso de novo porque isso é meio uma bomba, assim. A gente fala, o CAC está aumentando, está cada vez mais difícil vender e tudo mais. A confiança em publicidade está crescendo. A receptividade da publicidade está crescendo. As pessoas gostam mais de receber anúncio hoje. Quem está falando isso? 2 pesquisas já mostraram. Tipo a Kantar, que já acompanha isso há anos. O gráfico está crescendo assim. E uma outra pesquisa que eu não lembro agora, mas também está na semana 12, cresceu 33%. Lembrei de quem foi. De um think tank do Reino Unido chamado Credos, que fez essa pesquisa por lá também, né? O Reino Unido é muito forte em dados. Então tá crescendo, tipo, a receptividade. O que motiva isso? A assertividade dos anúncios? A princípio, sim. Né? Tá mais garantido que o anúncio que você vai receber é algo que você gostaria de receber. Então os algoritmos estão melhores nesse sentido. Mas quem está liderando isso são as novas gerações também. E aí quando você vai ver o que as novas gerações confiam de publicidade, o que menos elas confiam é redes sociais.
Elas confiam em TV, confiam em jornal, confiam em cinema. Olha que loucura. Tipo, então tá todo mundo assim, a geração nova tá no TikTok, vamos todo mundo pra lá. Uhum. Mas a geração nova confia no anúncio que ela vê no cinema. Cara, eu tenho um ponto sobre isso, eu queria ouvir muito sua opinião. A minha newsletter hoje eu mando em 3 canais, né? Eu tenho ela no Substack, que é o menor número de assinantes, tenho no LinkedIn e tenho ela proprietária na base que eu herdei da nova escola de marketing, que tem um volume absurdo de assinantes lá. E aí eu falava sobre a mudança de modelo geracional e o quanto isso impacta nas atividades de marketing. A gente sempre falou de pirâmide social. Eu tenho mais gente jovem, menos gente de meia idade, muito menos gente de idade avançada. Isso hoje já é a figura do Empire State Building no Brasil. A gente tem o mesmo volume de pessoas de 0 a 30 que a gente tem de 30 a 60. E uma grande parte da população 60 a mais é onde a renda está concentrada. Eu odeio o conceito de gerações lá do Pew Research, né? A Associação Americana de Demografia já criticou muito essa coisa de geração Z, X, Y, mas enfim, as 2 últimas gerações, se é que dá para chamar assim, ganharam muito menos dinheiro do que os pais ganharam. Então, estudaram menos, né, e ganham menos dinheiro. É que tem muito meme, né, em relação a isso ainda. Sim. Fala, pô, nunca vou ter uma casa. Tipo, meu pai tinha uma casa, eu tenho um Hot Wheels. E tem efeitos que eu lembro de ter observado 15 anos atrás e agora eu olho e falo, mas é óbvio, né? Mas sei lá, talvez seja óbvio para mim. Que na época que as coisas começaram a escalar, essa geração não quer ter carro, eles preferem andar de Uber. Eles não querem ter uma residência física, eles preferem morar no Airbnb. E muita gente acreditou nisso por conta da ladainha do propósito. Passados 10 anos, é uma geração que não tem dinheiro, muitas vezes voltou a morar com os pais e não tem patrimônio. Eu falo, não é que vocês não querem ter carro e apartamento, vocês não têm dinheiro para ter. Não dá, né? Não dá. Economicamente a conta não fecha. E hoje você tem fenômenos verticalizados. A gente atende 2 das 4 maiores instituições de educação do Brasil. E aí, conversando com os CMOs ali, e aí eu vou chegar no ponto de por que eu estou te perguntando isso. Eles falam, cara, eu tenho um grande concorrente hoje que é o Uber. A molecada ali de 20 anos prefere fazer Uber e ele vai tirar ali 4, 6, 8 mil reais por mês do que fazer faculdade. O que eles não param para pensar é que daqui 5 anos, metade desses carros, potencialmente, vai estar dirigindo sozinho. Talvez não no Brasil, talvez leve 10 aqui. Eu lembro que o Elon Musk falou em 2011 que em 10 anos todos os carros iam estar dirigindo sozinhos. Eu continuo esperando. Vendendo o peixe dele. Mas a Waymo já é realidade em algumas cidades nos Estados Unidos e, obviamente, isso em algum momento aí na próxima década vai acontecer. Mas não é... As pessoas em geral não pensam a longo prazo. E aí a gente sempre teve o marketing olhando para os mais novos. Porque eles fazem mais barulho, eles estão mais presentes em redes sociais, né? Eles se manifestam mais, até pela característica da idade. Mas hoje são os avós, pelo menos em 15% dos casos, 1/6 do mercado, que pagam a faculdade dos netos, não são os pais, porque os pais não enriqueceram a ponto de conseguir pagar o estudo dos filhos. E o marketing sempre olha para o jovem. Eu dando aula para a turma da Ingrid outro dia, que é VP Latam da MAC Cosméticos, e ela explicando o porquê isso funciona. Mas eu queria ouvir o teu ponto de vista. Pensando que hoje a gente tem uma população muito madura, e eu posso estar enganado em relação ao número, mas o número certo está lá na newsletter, mais de 40% da população brasileira em 2040 vai ter mais de 50 anos. A gente está falando de uma população que até 20 anos, 30 anos atrás era idosa. E que hoje, aos 50 anos, está correndo triatlon, fazendo maratona, consumindo, viajando. Pensando em termos de tendência, como é que você pensa que isso tem que ser olhado por quem é de marketing hoje? Cara, eu acho que essa geração 45+, ela é um ponto importante hoje do marketing, né? Eu vejo muitas empresas conversando sobre isso. Não sei se elas ignoram mais, assim, tanto. Mas eu acho que tem uma questão também de influência das novas gerações, né? Assim, por mais que você tenha gerações mais antigas, existe uma linguagem dominante, né? Assim, na internet, na cultura, que ninguém quer ser percebido como velho, né? Então, eu acho que acaba pegando isso, assim. Então, sei lá, hoje o tipo de conteúdo que eu posto
talvez seja mais parecido da geração Z do que da minha geração original. Mas porque a internet funciona daquela forma e, sei lá, eu não quero ser visto como um tiozão, né? Então, eu acho que tem essa influência de baixo, assim, na cultura. Eu vejo pessoas, sei lá, você falou dessa idade de 50 anos, postando foto no Lollapalooza com os filhos. E usando mais ou menos as mesmas roupas, né, assim. Então, é anacrônico? É, mas eu acho que as pessoas sempre querem ser vistas como jovem. Acho que tem esse charme do... Ninguém quer ser cringe. Ninguém quer ser cringe. Exceto algumas pessoas que não ligam de ser cringe, assim, mas... Acho que tem... Mas qual que é a visão que vocês chegaram na conversa? Não, a Ingrid colocou lá na aula o ponto de vista dela como alguém que gerencia o marketing Latam de uma marca de cosméticos e que fala com todos os públicos, né? Um dos grandes gatilhos de comportamento do marketing é a vontade de ser mais jovem, ou de parecer mais jovem. Então, isso vai acontecer com homem, vai acontecer com mulher, vai acontecer com todo mundo. Independente da idade, você quer parecer mais jovem. Acho que a única fase da vida em que você quer parecer mais velho é no fim da adolescência. Que aí você quer parecer adulto para poder beber e entrar na balada. Aí você chega numa geração de jovens hoje que não bebe. Minha filha vai fazer 19 agora, e 2 ou 3 vezes, em conversas com ela, ela falou, não, eu tava no churrasco, todo mundo tomando água e Coca Light. Ninguém bebe. Ela mesma tem pouquíssimo hábito de beber, assim, muito eventualmente com a gente, e assim, um pouco de vinho, um pouco de não sei o quê. Nunca ficou bêbada. Né? Pô, na minha época, sim, e é engraçado, eu mesmo já falei isso. Quando você diz na sua época, você automaticamente assumiu que você tá velho. E a sua época sempre é a sua adolescência. Né? Dos 14 aos 20 é a sua época. Depois, estudando neurociência, eu fui descobrir o porquê disso. Essa é a fase em que o cérebro é mais neuroplástico e, ao mesmo tempo, em que você está vivenciando as emoções de forma mais intensa. Seu corpo ainda está aprendendo a lidar com os hormônios e o seu cérebro não está maduro para aquilo. Então, as experiências emocionais são muito profundas. E você tende a gerar memórias com coisas que te geram emoção. Com viagem, com pessoas que você estava junto, com shows, com as músicas que você ouve. Então, isso cristaliza a longo prazo. Então, as músicas da sua adolescência vão ser sempre as músicas da sua época. Enquanto você está vivo, é a sua época, né? Se você viveu 100 anos, aquela foi a sua época, de um jeito ou de outro. Mas a gente tende a olhar dessa forma. Era comum, nos anos 90, com 15, 16 anos, você sair para rua, para bar, para restaurante e beber. Ninguém fiscalizava isso, de fato não era um problema. E hoje tem alguém com barba que tava tudo certo. Às vezes nem isso, né? Aqueles 3 fiozinhos ridículos assim. Eu me lembro de, aos 15 anos, sair só com os amigos e ir para bar para tomar cerveja. Isso, assim, não era tratado como um problema. Mais ou menos naquela época veio a questão da proibição do cigarro, e que gerou uma discussão gigantesca. E eu vi, uns 15 anos atrás, alguém dizer: o álcool no futuro vai ser como o cigarro. Beber vai ser uma coisa de fora da lei, praticamente, né? Vira feio, uma coisa feia beber. Assim como fumar. Hoje, assim, é difícil em determinados locais você achar um espaço para fumar. Essa mudança de longo prazo de comportamento. Tendência wellness, né? Que acaba levando isso para os jovens, né? Eu vi um post esses dias da tendência da rebeldia contra o wellness que vai transformar o mercado de novo. Mas achei um post muito nichado e sem fundamento. Que eu falei assim, será que eu vou fumar vai voltar à moda? Porque a capa era uma pessoa fumando. Era até uma pessoa relevante do mercado, mas eu falei, não, acho que isso é muito nichado. Não vou aplicar. Tem sido discutido essa questão do cigarro, sim. Que tá aparecendo bastante nas séries e filmes e tá voltando, mas também não é muito a minha seara, assim. Eu trabalho mais com as tendências, né, entre aspas, de mídia, consumo, tecnologia e liderança de marketing. As de comportamento, eu não entro tanto, mas tem uma conversa, assim, que talvez o cigarro esteja voltando. E é sempre uma abordagem olhando para um nicho e tentando generalizar. Você, por exemplo, está dentro de uma do que seriam as tendências de comportamento, que é ir morar no campo. Né? O Thiago mora na Serra da Mantiqueira, eu morro de inveja, e escolheu ter esse modelo de vida, sair de cidade grande e morar na montanha. E agora é um dos efeitos pós-pandemia, né? O wellness, o mercado de bem-estar,
E tem várias vertentes dentro dele. Teve o fato de você ficar trancado em casa na pandemia, e aí as pessoas precisaram achar novas formas de se exercitar. Teve a explosão dos influenciadores de saúde, né? Pessoal de nutrição, pessoal de musculação, pessoal de corrida, de atividade física e coisa e tal. E essa coisa explodiu depois. E agora a gente vê o fenômeno de desmetropolização. São Paulo perdeu ano passado 90 mil habitantes. Campinas, que é a cidade que eu moro, que é uma cidade de médio para grande porte, ganhou 40 mil habitantes. Indaiatuba ganhou 25 mil habitantes. Isso é 10% da população da cidade. E muita gente indo para o campo. O que antes eram os grandes condomínios, os alphavilles da vida, agora são lançamentos de fazendas em que você compra terrenos de 10 mil, 20 mil metros quadrados. Né? Então tem essa interiorização, as pessoas voltando para o interior. Mas é um nicho de mercado. É um grupo de um poder aquisitivo específico e tal. Então, acredito que a coisa do cigarro, a coisa das bebidas com sabor não alcoólico, tem um case brasileiro super legal, acho que é Lúcia que chama. É uma bebida, uma infusão de ervas, como se fosse um licor, mas não alcoólica. Então, ela é para você tomar num bar, num restaurante, com os amigos. Como se fosse um drink ali, né? É um drink não alcoólico. Sabor, né? Sabor. Mas aí, Negroni. Aí eu acho que você entrou num ponto legal, que eu acho que entra numa dessas ondas, né, de marketing que eu tô falando, que eu chamo de endogeneidade, que assim, que vem de endógeno, né? Endógeno, ninguém tem obrigação de saber o que é, mas é como você chama uma população natural de um determinado habitat. Então, por exemplo, lá na Serra da Mantiqueira, você tem os animais que são endógenos daquele lugar, que são os que nasceram lá, cresceram lá, né, as espécies que habitam realmente. E aí eu acho que esse ponto, o algoritmo das redes sociais começou a gerar isso e essa oportunidade. Por quê? Quando começou a surgir as redes sociais, que ainda eram redes sociais lá atrás, você tinha o mainstream. E a nossa geração usava como? Usava para se comparar. Né? Você olhava, tipo, deixa eu ver se eu tô me vestindo legal, deixa eu ver se eu tô... Ver se eu tô vivendo certo. Se eu tô vivendo certo. Tanto que há 3, 4 anos atrás, teve uma pesquisa de um órgão americano, do governo americano, que eu não vou lembrar, que a maior parte da população, jovens, da nossa idade, assim, mais jovens, diziam que eles preferiam um mundo onde o TikTok e o Instagram não existisse. Que eles se comparavam e isso trazia peso. Quando o algoritmo começou a mudar, ou o TikTok fez essa mudança das redes sociais serem mais algorítmicas, você começou a criar bolhas. Então pode reparar, às vezes eu tinha um hobby que falava, cara, devo ser a única pessoa do Brasil que tem esse hobby. Aí, de repente, você começa a ver podcast abrindo disso, você começa a ver isso todo dia ali no Instagram, e você começa a ter essa oportunidade de você ter tribos endógenas para produtos e para marcas, né? E aí chama endógeno, no marketing começou com os gamers. Tem marcas que são endógenas do mundo gamer, que, cara, tá ali no jogo, a galera usa mesmo e tal, e depois tem as que querem entrar naquela tribo, né? Então, acho que uma das ondas que tá rolando no marketing é justamente essas comunidades ou essas culturas endógenas, assim, que de repente você pode ter uma marca que habita naturalmente aquele universo, né? E aí, o que era o mainstream antes, né, que era essa grande massa de mídia, tá cada vez mais raro. O que é o mainstream, você tá falando, né? Porque o que é o mainstream hoje, né? Mainstreams e nichos. Exato. Que não existe mais. Antes era muito claro, a moda era uma, tipo, era o que tava na Rede Globo, era o que passava na TV. Só sobrou o Super Bowl, né? Exato. Você quer falar com todo mundo tá assistindo o Super Bowl, mas Aí começou a se tornar mais raro. Aí são os personagens, então por isso que tem muito agora a marca postando em personagem, em filme, em série, né? Por que Netflix tá vivendo muito de IP, de propriedade intelectual? Porque às vezes fura a bolha, lança a série lá do Stranger Things, todas as marcas conseguem fazer algo em cima daquilo. Mas são meio que elefantes brancos, né? Que aparecem assim para você furar essa bolha endógena, assim, do mercado. E por outro lado, aí o que tá gerando isso, né? A mídia paga talvez perca um pouco de relevância nisso, né? Então, esse é um ano que deve desacelerar o investimento em mídia paga, e isso é raro. Porque é um saco sem fundo, né? Você vai botando cada vez mais mídia. Foi um grande tema dos corredores da NRF esse ano, foi esse. O tigrinho do marketing?
Tráfego. Não, é um vício, né? De alguma forma é. Meu sócio foi para lá e conversou com CEOs de vários grandes varejistas no Brasil e todos eles falando, a conta não fecha mais. Não, a conta não O fecha. CAC não justifica Não fecha. e mesmo olhando para o LTV não justifica. Exato. Então já tem essa previsão que esse ano ou ainda está acelerando. Mas acho que a previsão ano passado global era acelerar 10, alguma coisa por cento. E aí esse ano a previsão é acelerar 7, alguma coisa. Então tá desacelerando, né? Mas ficou confuso isso, mas deu para Não, entender, mas né? Tipo, tá crescendo menos rápido tá cada crescendo ano. menos rápido cada ano. Que talvez já seja um sinal que as marcas elas precisam ser mais endógenas mesmo. Elas precisam estar mais dentro de verdade dessas comunidades, né? Então acho que essa é uma outra onda disso que a gente estava falando. Por exemplo, eu vivo um estilo de vida que eu descobri pelas novas gerações que é cota de core. Eu não fazia ideia do que era isso. Não conheço esse termo também. Mas tem um termo, é uma tendência. Se pesquisar no Pinterest, cota de core é o jeito que eu vivo, tipo numa cabaninha, na floresta, com as coisas meio antigas, meio coloridas. É um estilo. Cara, beleza. E tem marcas que vivem esse estilo, sabe? E se a gente for voltar para a cultura, assim, mais geral, não sei se vocês viram semana passada o caso de uma procuradora federal que tem um estilo super diferente e aí foi criticado e tal. Não ouvi. Depois, se der, a gente acha uma imagem dela, assim, mas é porque choca mesmo. Parece alguém que você encontra numa rave, sabe? Totalmente um estilo bem peculiar, bem excêntrico, assim. Só com Só esse que ambiente de trabalho. ela é procuradora federal e ela anda assim e é isso. E pra mim... Brasil? Brasil. E aí, pra mim, esse tipo de coisa, há uns anos atrás, era inaceitável. Acho que você não conseguia, né, assim, você sair desse... Eram as pessoas excêntricas, né? Então, ainda são, mas eu acho que vai ser cada vez mais comum você ter várias bolhas excêntricas. Aí talvez tenha a bolha do cigarro, ou tenha a bolha do wellness. Um cara que fez uma leitura muito legal, eu acho que eu já te vi falando dele, o Clotaire Rappel, Não é. do Código Cultural. E ele em si é uma figura peculiar. Ele mora num castelo na França, tem um jeito de se vestir bem diferente, assim, um cabelo diferente. Agora ele já está bastante idoso, mas esses dias eu descobri que ele tem Instagram e eu segui e eu peguei 2 vídeos dele falando sobre o Brasil. E ele explicando o jeitinho brasileiro, né, com aquele sotaque de francês falando inglês, e falando da gambiarra, né, e isso como uma coisa elogiosa. Falando, um brasileiro, ele nunca está em dificuldade. Ele falou, eu tinha um pesquisador brasileiro que estava vindo para a França fazer uma pesquisa comigo e ele perdeu o passaporte. E ele não estava preocupado. Ele falou, relaxa, eu vou dar um jeito. E ele chegou. Ele falou, então isso é uma coisa muito típica do brasileiro. O brasileiro nunca está em apuros, ele sempre dá um jeito. Né? E Se é ele positivo elogiando. ou não, podemos discutir, né? E é um dos livros que eu acho mais profundos e importantes de um profissional de marketing ler, o Código Cultural, em que ele lê os códigos de comportamento. Só para ilustrar rapidinho, ele falou como é que o americano vê comida. Ele vê comida como combustível. Comer o máximo que puder. Então o cara vai e pega 2 hambúrgueres com bacon, com batata frita e com milkshake. O cara bota 4.000 calorias para dentro numa refeição vazia, altamente industrializada, ele come até passa mal. Né? São aqueles copos de 1 litro. Ele falou, como é que o francês vê a comida? Ele vê a comida como um ritual, como algo coletivo. Então são pequenas porções, ele experimenta várias coisas, o vinho faz parte da refeição e todas as refeições são sociais. Não tem aquela coisa do americano de comer sentado na mesa de trabalho enquanto trabalha. Né? E aí ele vai lendo várias marcas, como é que elas se comportam. Que a Jeep conseguiu capitalizar o conceito, o código cultural do cowboy. Porque todas as propagandas da Jeep, nos Estados Unidos, principalmente o Jeep Wrangler lá, que é o que ele usa como exemplo, usam a figura do cavalo. Então o Jeep faz o papel do cavalo para o cowboy. Então o consumidor se põe na figura, usando os arquétipos que a gente brincou no último podcast, né? É o arquétipo do explorador, né? E aí a pessoa se coloca naquela figura. Então ele faz muito essa leitura e é uma figura excêntrica. Mas isso nos profissionais de comunicação sempre foi meio esperado, né? Nos músicos, nos artistas, sempre se espera disso. Você vê o Ney Matogrosso
todo montado no personagem e coisa e tal, é um músico, você espera isso dele. Faculdade de design, então, é um diferente do diferente do diferente. Vai criando, Exato, parece um- Você olha o Michael Jackson, você olha as pessoas todas, é parte do show. Mas isso no direito é inédito, mas é a quebra de paradigma, né? A cada geração isso vai ficando mais flexível. Eu vi um exemplo contrário, inclusive, de um juiz que encerrou uma audiência porque o advogado, isso numa telechamada, estava sem gravata. Eu acho que eu vi esse caso também. Estava com a beca, mas estava sem gravata. E eu já passei isso na minha vida de trabalho também. Tava fazendo um trabalho na Fiesp há muitos anos atrás. E aí eu acho que tava, na época, o Michel Temer almoçando no topo. A gente tava lá, e aí o presidente lá do sindicato patronal falou: você tá de terno? Tá de terno? Tá de terno? Beleza, vamos lá. O cara que não tava ficou pra baixo, assim, né? Então é uma coisa que acontece. Na sede do Banco Safra, na Avenida Paulista, não se trabalha sem terno e gravata. Você pode tirar o blazer e colocar na cadeira. Parece que agora mudou no último 1 ano, 2 anos, aí, mas você ia levantar para ir ao toalete, você tinha que vestir o blazer. Me dá a impressão que você junta pessoas, mas separa de forma geral também esses nichos, né? Para um nicho conversar com o outro, às vezes são 2 Pokémons diferentes, né? Fica tão diferente. Pra trabalhar na XP tem que usar o coletinho lá da Faria Limer. São códigos, né, de pertencimento àquele grupo. Né? Você precisa do signo visual para ser reconhecido como membro daquele grupo. Mas acho que voltando ao tema original que a gente estava falando, acho que tem essa endogeneidade hoje, de várias comunidades. Você precisa fazer algo natural delas e é cada vez mais raro você ter esses pontos de mainstream. Então, você estava falando de tráfego. O que começou a acontecer agora dentro dessa moda? Não, moda não, né? Mas o que começou a acontecer agora? As campanhas de topo de funil estão funcionando melhor do que as campanhas que exigem uma ação. Justamente por aquele ponto da relevância. Tipo, esse anúncio é relevante para mim, só que é super normal. Você tá, sei lá, de noite lá no Instagram e eu não quero ver o guru me vendendo curso de marketing. Marketing é um tema que me interessa? Sim. Me interessa ver o curso daquele guru? Provavelmente não. Mas, então, isso está criando agora uma espécie... Não é uma repulsa, porque a gente viu que as pessoas estão mais receptivas aos anúncios, só que 37%, por exemplo, acham os anúncios do Instagram irritantes, porque eles ficam exigindo que você tome uma ação e você não está no momento de tomar ação. Né? E aí agora eles começaram a levantar econometricamente, né, qual que é o resultado disso. E aí as campanhas que você não exige essa ação, que elas são uma ação de topo de funil, está tendo um resultado bem melhor. Então tem um estudo que foi feito só no Meta, que mostrou que você traz... Depois a gente pega o gráfico certinho lá na M15, você entra no m15.com.br, procura lá Meta, fundo de funil, Meta, topo de funil, ele vai encontrar a notícia e o gráfico certinho. Mas estão dando bem mais resultado de trazer mais clientes e trazer venda incremental. Né? Porque quando você exige o CTA ali na hora, você só vai pegar a pessoa que está no momento de compra. Que é 3% do público, né? E olha lá, né? Assim, que mesmo que a pessoa esteja interessada, ela vai ver sua marca, talvez só nem quer clicar ali e você ficar exigindo que ela clique, que ela tome um passo no prazo, que ela vá para o tráfego, né? Assim, que ela cumpra a sua métrica de tráfego, a sua meta de tráfego, você vai estar, na verdade, perdendo, né, cliente. Então, tá rolando essa movimentação agora também, essa onda, né, no marketing, de quando você trabalha no digital, você trabalhar mais topo de funil também. Que eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Assim, não sei quem é aquela pessoa, não sei que momento que ela tá, é muito difícil ter esse contexto. Então, o importante é que a minha marca seja vista ali, a pessoa saiba que faz parte da comunidade dela, da bolha dela, saiba que tá ali dentro, mas deixa o CTA para depois, né? Me veio uma coisa na cabeça, Thiago. Existe alguma onda, alguma convergência que poucas pessoas estão prestando atenção nela, mas ela tá acontecendo? É pouco falada? A IA é muito falada. Coisas que estão no nosso dia a dia é muito falada. Tem alguma que você fala assim, tem pouca gente olhando para isso, mas é uma coisa relevante para o mercado e pode transformar ela de uma maneira maior do que o pessoal imagina? Pô, cara, convergência nesse sentido de tipo onda que você vai tomar um capote muito grande se você não entrar, eu acho que é mais IA. Mas
para quem não está olhando ainda, eu acho que a questão dos marketplaces é muito forte. E eu acho que é difícil, às vezes, você olhar para marketplace em alguns segmentos de negócio, outros são mais fáceis. Só que a pesquisa pré-compra já mudou muito para lá. E aí eu acho que está mudando para lá também o processo de decisão. Vocês já devem ter feito isso, assim, por exemplo, você está pesquisando comprar alguma coisa, aí você tem uma ideia do que você vai comprar. Aí você joga, vamos dizer, no Mercado Livre, por exemplo. Aí você entra lá no Mercado Livre e você vê os 10 itens mais vendidos daquele tipo de produto que você quer comprar. Aí no próprio Mercado Livre você já vê o review das pessoas, você já vê os comentários e você já vê a loja com o melhor preço. Então meio que toda a jornada, às vezes, está acontecendo nos marketplaces. E por isso que a Amazon, por exemplo, está querendo bloquear os outros agentes de fuçar ali no meio, porque senão essa jornada vai mudar para os GPTs da vida, né? Então, marketplace eu acho que é uma outra onda forte. Eu tenho essa dúvida, por exemplo, eu trabalho como advisor numa empresa, numa rede de serviços. E eu fico pensando, como é que eu posso usar os marketplaces a meu favor? Então, tipo, o TikTok hoje já está se tornando um marketplace. Pô, aí já faz mais sentido. Então, já fiz uma ação, orientei essa empresa a fazer uma ação com mais de 50, tipo, influenciadores de TikTok para ter reviews dos serviços lá, né? E a gente está tentando ainda achar um modelo de venda, por exemplo, de créditos, né? Para você usar nas lojas, como se fosse um cartão. Você tá até furando a bolha do varejo, né? Você tá indo pro Tem os serviço. marketplaces verticais. Você pega, por exemplo, a madeira. Você compra um móvel e você já contrata um instalador. Então, você tem um marketplace de profissionais Sim. de serviço ali. De instalador, de marceneiro, de eletricista, de encanador. Você pega um Doctoralha. De forma grosseira, um marketplace de saúde. Você compara médicos e profissionais ali. O meu plano de saúde, a busca de médicos deles, tanto no app, e só tem no app, no site já não funciona mais. É horrível. E aí eu busco, coloco lá o nome do plano de saúde, não vou fazer propaganda, porque eu tenho liminar contra eles. Mais o médico, mais a especialidade, mais a cidade, e eu acho no Doctoralha. Aí, dando aula outro dia lá na turma da Ingrid, um dos médicos levantou a mão e falou, sabia que eles vendem os reviews? Eu posso comprar pacote de 5 reviews, 15 reviews, 20 reviews, aparecer para cima na busca e tal, que é o modelo de negócio do marketplace. Um exemplo aí para ilustrar isso que você acabou de falar. A gente atende Electrolux, fizemos uma landing page épica, que o mercado inteiro usa como referência para Air Fryer. A Juliana Valério, que é gerente da Epson, que também é cliente nossa, falou, eu vi essa landing page. Eu busquei Air Fryer no Google, cliquei no resultado, vi a página inteira, achei maravilhosa, escolhi qual eu ia comprar. E aí, comprou lá? Não. Entrei no marketplace, busquei uma mais barata e comprei lá. Tecnicamente funcionou. Né? O conteúdo estava lá, apareceu no Google, o cliente decidiu. Mas e na atribuição? Quem está vendendo é o marketplace. E aí, como é que você liga uma coisa? A Juliana que buscou no Google, clicou e entrou no site, não se cadastrou e ela é só um cookie. E a Juliana que comprou no marketplace, às vezes, de um revendedor, de um distribuidor, de um outro lojista. Como é que você atribui isso? E aí, acho que voltando para o começo da conversa, a gente fazendo esse loop, você me perguntou sobre as mudanças e o que a gente tem que ir atrás, né? A gente começa a voltar muito mais para os fundamentos do marketing. Então, saiu uma pesquisa hoje, que eu acho que só 35% dos profissionais de marketing, pesquisa da Ipsos, tem os fundamentos básicos, tipo, garantidos. O pessoal, nos últimos 20 anos, focou muito no técnico, né? E aí a gente tá voltando pro básico, que é preço, praça... Posicionamento, que vale mais... Construção de produto, marca. Que vale mais, muitas vezes, do que só a comunicação, né? E só a promoção. Mas falando de comunicação, que hoje ainda, tipo, é o grande... Né, que é do marketing, que a gente mais investe, eu acho que tem uma outra mudança acontecendo, que é difícil saber o que as pessoas estão falando ou não, porque às vezes eu vivo numa bolha, sabe? Mas a gente brincou dos coveiros do marketing. Tem também os ressuscitadores do marketing que eu tava vendo, assim. Então, o ano passado a gente teve o pessoal que ressuscitou o Brandformance, né? Então, verdade, estava errado. Eu fiz uma edição de Brandformance que eu acho que deu uma voltadinha no Ajudou Brasil, assim. a impulsionar. Mas tem os ressuscitadores. Esse ano deve voltar com tudo. Eu tô vendo o pessoal falar de orquestração.
de marketing. E aí, orquestração de marketing é um conceito de mais de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, que foi feito pela Oracle para vender integração de sistema, né? E a integração agora voltou por conta dos agentes de IA. Só que daí eu acho que está totalmente errado, porque a ideia de orquestração em si, ela considera que é um espetáculo, que é como o pessoal trabalha o marketing hoje. Ah, tô formando essa campanha é um espetáculo. Eu vou estar no palco falando para as pessoas. E o marketing deixou de ser um espetáculo. Um sistema, né? Ele passou a ser muito mais um sistema que não é orquestrado, né? É um caos, é uma bagunça. Seu trabalho é ter, tipo, um ponto de gravidade nesse caos que gere mais influência ali. Então, eu acho que, do ponto de vista de comunicação, uma das grandes mudanças que está acontecendo é ir para o marketing mais 1 a 1. Se antes era esse marketing de espetáculo que você falava com a mídia, a gente está vendo, eu imagino, tá, que no futuro, não sei exatamente quando, quase todas as comunicações com CTA, as comunicações promocionais, elas vão ser totalmente personalizadas para você, né? Então, e o que você tem de massa é muito mais cultural, muito mais sobre a marca em si. Então, esse marketing dos bastidores, esse marketing que é quase debaixo do tapete, que ninguém vê, você não consegue saber o que seu concorrente está fazendo, a não ser que você seja cliente dele também, e muitas vezes vai acontecer de eu estar numa campanha, você está em outra e você está recebendo outra da mesma marca, né? Que não é mais a segmentação, vai ser tipo ultra personalizado mesmo. Eu acho que talvez essa seja uma das convergências também que pode atropelar muita gente para o futuro. Gostei. Fazer uma pergunta difícil de responder, mas por isso que é uma pergunta boa para você. Se for muito difícil, eu vou falar que acabou o tempo e sair fora. Basicamente, a gente está falando com dois públicos aqui. O líder, o gestor de marketing, que precisa contratar, e os profissionais de marketing que querem desenvolver uma carreira nessa área. O que você diria para cada um deles? Para o profissional que quer se desenvolver, você acabou de falar de fundamentos, por exemplo. Onde é que ele tem que concentrar energia para pensar nos próximos anos, não vamos delimitar quantos. E para o líder de marketing, onde é que ele tem que botar a energia dele pensando em tudo que você coleta no mercado? É difícil, né? É uma opinião bem generalista, assim, né? Para dar, mas coisas assim. Vamos começar pelo líder, que eu acho que é mais fácil. Tem essa convergência clara que você precisa ser capaz de provar econometricamente qual que é o seu resultado de marketing, sem ser por atribuição, né? Então, você precisa estudar modelagem estatística? Eu estou começando. Talvez você não precise, mas você precisa entender, tipo, não, isso gerou tantos leads, isso gerou tantas vendas, não isso, mas a cada X% que eu aumento de tal, né, ação, eu aumento X% de tal e tal e tal métrica. Então, essa ponte, né, eu acho que ela é essencial para os líderes. Se você não consegue fazer essas contas hoje, se não consegue ter essa conversa com o CEO, com o CFO, com o board, eu acho que ela é um ponto muito, muito necessário. Aí, pro pessoal, né, que tá operacionalizando mesmo marketing, eu acho que eu vou por IA e pelos agentes, assim, porque você tá há mais tempo no marketing, assim como eu, e você sabe que hoje um estagiário que entra, na verdade, não é mais um estagiário, né? Ele é um gerente de IAs, assim. O que ele tem na mão era que há 10 anos atrás você precisava esperar 10 anos de profissão, você se tornar líder, você ter uma agência cara, você ter, tipo, uma equipe grande. E hoje um cara recém-saído da faculdade, ele consegue, tipo, fazer pelo menos alguma coisinha ali que vai entregar algo, né? Então, aí eu iria realmente para entender essa questão de coordenação das IAs, o que fazer por IA. Mas é um palpite, assim, não levem muito a sério Falar dos fundamentos. desse conceito. Fundamentos é obrigação. Cara, fundamentos... Mas é o ponto. Se só 35% dos profissionais dominam os fundamentos, você consegue trabalhar no operacional na IA. Mas você não vai conseguir entender se aquela entrega dela está boa o suficiente ou não. Né? Se ela está respeitando os fundamentos da marca ali. Essa capacidade de julgamento é a cada década mais escassa. Eu não falei dos fundamentos, porque eu acho que se você tiver essa econometria bem feita, vai ser óbvio isso, do tipo, melhorei muito meu post, não alterou nada o resultado, tipo, final das coisas, né? Então, mais do que os fundamentos, tudo bem, partindo do princípio que
35% só conhecem os fundamentos. Se você não sabe os fundamentos, vá atrás, por favor. Mas se não, eu acho que essa ideia da econometria mesmo, né? E assim, não precisa transformar a sua empresa num laboratório. Cara, tem muita pesquisa acadêmica, tem muito relatório que já mostra esses dados, né? E é só pesquisar. E para mim isso é uma batalha também. Assim, a pessoa fala, será que eu devo investir em influenciador? Cara, tá todo mundo investindo, tipo, já tem 1001 pesquisas que dá resultado, só vai lá e investe. Tipo, mais um ano você vai perder o timing. A hora que você provar que deu resultado interno, já perdeu o timing. Então, eu acho que esse marketing econométrico é um ponto de maturidade que o marketing está chegando agora, já tem muita coisa sobre isso e eu acho que vale a pena olhar, assim. E, Thiago, para sua carreira, a gente vai fazer uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados. O que você acha que foi uma grande virada de chave para você? Que mudou realmente seu olhar para marketing, olhar para a profissão, para sua carreira, que você gostaria de compartilhar? Eu acho que tive várias viradas de chave, assim. Vou falar da mais recente delas, né? Que não é uma história, mas é um conceito que eu vi. Eu vi um conceito que você tem 3 níveis de trabalho. O primeiro nível é o operacional. Tipo, você é a pessoa que executa as coisas e o seu trabalho naquele momento é você conseguir executar as coisas muito bem executadas. Você tem um segundo momento que é o nível de especialista. Cara, eu sou uma das únicas pessoas do Brasil que sabe fazer aquilo ali bem. Tipo, eu sou especialista naquilo. E depois você tem o nível de conselheiro, né? O nível de conselheiro é tipo, você não é especialista, você não sabe fazer nada, ou sabe fazer alguma coisa e passou e sabe fazer muito, né? E você não é mais a pessoa que executa também. Então, eu acho que isso para mim foi uma virada de chave de perceber o momento que você deixa de... Isso é principalmente para os líderes, né? E qualquer pessoa que almeja posições de liderança, que também não é necessário. Tem gente que não quer ser líder. Mas eu acho que quando você é líder, tem um momento da carreira, e isso é muito difícil de passar, que você deixa de ser importante a sua produtividade e passa a ser muito mais importante a sua interventividade. Tipo, o seu poder de intervenção. Que é tipo... Cara, não sei se vocês, como líderes, passaram isso, mas tem um momento que você fala, parece que eu não tô fazendo nada. Mas aí tem um botãozinho de volume que você mexe ali e aquilo que muda, né, todo o resultado. E aí tem outros momentos que você vai ter que mexer em 10 mil botões ao mesmo tempo, né? Então essa mudança dos estágios de carreira, eu sei que ela não é exatamente do marketing, né? Mas eu acho que para mim foi uma das viradas de chaves mais importantes, assim. Meu sócio tem uma frase legal sobre isso, querer falar, aprender a trabalhar através das pessoas. Em vez de você ir lá e botar a mão, você dá o direcional do que precisa ser feito e se está sendo bem feito. E é realmente uma mudança de chave bem grande. Você tem profissionais que se dão melhor na operação, ainda que seja numa operação de alto nível, e você tem gente muito boa nessa gestão de pessoas. E que é uma habilidade, né, um soft skill, que muitas vezes você não executou naqueles 20 anos anteriores. Sim. Você não tinha que liderar outras pessoas, não tinha que fazer o one-on-one, não tinha que dar feedback, criar plano de carreira, direcionar, orientar. Você fazia o trabalho. E, de repente, você é colocado numa função ou numa necessidade, enfim, de dizer o que as pessoas têm que fazer em vez de fazer. E, realmente, é uma transição muito desafiadora. E esse ponto é um intermediário, ainda que você tenha alguma operação para fazer, né? Você vai ter lá um playbook de 1 a 1, de KPIs e tudo mais, mas vai chegar num nível de direção mesmo, que você vai ter até uma pessoa que faz isso para você. E aí você fica perdido, tipo, o que eu faço aqui? Qual que é o meu trabalho agora? Qual que é o meu trabalho agora? Esses dias eu até brinquei tem um outro grupo que eu faço parte também, que alguém falou da profissão Chief of Pitaco. Eu falei, essa é a minha profissão agora. Já aderi a isso. Boa. Então, muito bom. Acho que essa mudança é uma boa dica de carreira, assim. Identificar o estágio que você está e trabalhar profundo nele. Excelente, Thiago. Obrigado por construir esse conteúdo aqui com a gente do Game Changers. Quer falar suas redes sociais novamente aí para todo mundo que quer saber tendências, convergências, ondas e quiser seguir? Pô, você viu que eu já fiz, né? Várias vezes o merchan aqui. já peguei. Mas é no m15.com.br. É isso aí. Acessa M15, M de marketing mesmo. O número m15.com.br. Né? m15.com.br. Assina, vale muito a pena.
É uma newsletter com uma curadoria realmente muito bem feita. O Thiago tem uma profundidade muito grande. É um cara super acessível. Esse conteúdo é replicado no LinkedIn, então segue o M15 lá também, segue o Thiago no Instagram, né? Tem o Thiago Latorre e tem o M15. Segue os dois. E deixa seu comentário aqui, né? O que você mais gostou desse episódio, qual foi o conceito ou a convergência que mais te impactou. Lembra de compartilhar o episódio com outros profissionais de comunicação, de marketing, de branding, que possam ter interesse nesse conteúdo aqui. Assina o canal, toca o sininho para receber as notificações e assista os outros episódios. A gente falou hoje aqui, por exemplo, do Philip Collins. Tem um episódio falando com ele sobre boring marketing, como vender coisas chatas, né? Vender ERP, vender sistema, vender gestão, vender plano funerário, né? Coisas que são chatas, que ninguém acorda e fala, eu quero comprar um sistema, mas precisa. Então é um episódio que vale a pena ver. Ele é o criador do conceito dos coveiros do marketing. Então você aproveita outros convidados aqui do Game Changers. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado por ter aceitado. É difícil ter o Thiago aqui porque ele mora na montanha e ele vem para São Paulo muito ocasionalmente. Zaratustra. Aproveitamos, né, a oportunidade do CMO Summit, de um outro evento que ele está organizando amanhã à noite, e aí conseguimos captar algumas horinhas dele aqui. Muito obrigado por ter topado.